Olá, nesse vídeo nós vamos criar um aplicativo de quadro de mensagens bem básico e já vamos começar a falar sobre banco de dados no Django. Vamos também falar sobre a interface do Django Admin. Vamos avançar um pouco nas views, templates, URLs. Vamos ver como a gente adiciona registros em um banco de dados utilizando o Django, fazer os testes e o deploy. No Django é possível utilizar diversos tipos de bancos de dados, como PostgreSQL, MySQL, Oracle ou SQLite. Sendo que o SQLite, pela sua simplicidade, ele já é o padrão do Django e para pequenos projetos ele é bem apropriado. Os demais bancos de dados precisam de um ajuste, settings, que pode tornar mais complexo o projeto. Mas assim, para pequenos projetos, o SQLite é perfeito e é com ele que a gente vai trabalhar. Primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma pasta chamada, vamos chamar ela de MB, Message Board, que seria o quadro de mensagens. Então vamos pegar aqui o endereço e vamos no nosso terminal, cd, e vamos instalar o Django no ambiente virtual, já criando o ambiente virtual, usando o pipenv. Então, pipenv install Django. Ok. Vamos ativar o pipenv. Já estamos no ambiente virtual. Vamos criar o nosso projeto. Django admin start project mb project mb project. Não esqueçam de colocar o ponto no final. E agora vamos iniciar o aplicativo. Python image.py start app. Vamos chamar esse aplicativo de posts. Feito. No Visual Code nós vamos abrir a pasta. MB. E já vamos para os Settings. E vamos incluir o nosso aplicativo. Posts. O nosso aplicativo é Posts. apps.postconfig. É a forma que nós informamos ao nosso MB Project que nós temos esse aplicativo Posts. Segue a mesma configuração, o mesmo padrão dos vídeos anteriores.
Agora vamos inicializar o banco de dados através do comando migrate. Python manage.py migrate. Note que aqui no VS Code nós já temos o DB SQLite 3 inicializado. Tecnicamente, o DB SQLite, se vocês prestarem atenção nos vídeos anteriores, ele sempre apareceu aqui. Ele sempre é inicializado quando a gente roda o servidor interno, o run server. Mas quando a gente roda o migrate, ele vai já procurar os arquivos de modelos para fazer essa sincronização. Então, no caso aqui, é melhor a gente inicializar ele pelo migrate ao invés do run server. Vamos então verificar se tudo correu bem e rodar o nosso servidor. Python manage.py run server. Vamos então para o navegador. Vamos pegar esqueci de copiar aqui. Copio o endereço do localhost. Então deu tudo certo. Vamos agora criar o nosso modelo. E nos modelos nós definimos como vão ser como é que vai ser o nosso banco de dados. E o próprio Django ele se encarrega de criar as tabelas para a gente. E no mundo real, as tabelas, os bancos de dados, eles possuem, na verdade, os bancos de dados possuem várias tabelas que são interconectadas, né? São bem complexas. Mas para o propósito desse vídeo, nós vamos criar uma tabela bem simples e o nosso banco de dados vai ser bem simples. E é isso que nós vamos fazer aqui. Então, por padrão, já na própria instalação, o Models ele já vem com a importação ele já vem com a importação dos models, da biblioteca dos models. Da biblioteca de DyangoDB ele já faz a importação dos models, dos modelos. Então nós vamos apenas criar uma classe aqui. Lembrando que, por padrão, as classes em Python iniciam com maiúscula. E vamos passar por parâmetros models. Model. E aqui nós criamos um campo texto, um campo text, que vai ser do tipo text field, do models text field. E é isso. Então, resumindo o que nós fizemos aqui, nós criamos um banco de dados chamado post com uma tabela. Então, nós criamos aqui um modelo de banco de dados post com um campo texto, né? E o tipo desse campo texto. O Django ele
permite vários tipos de campo, como inteiros, datas, e-mail, etc. Para iniciar o nosso banco de dados, o que nós vamos fazer no terminal? Executar dois comandos. Primeiro, nós vamos sair do servidor, Ctrl C. E vamos iniciar com o Make Migrations. Então, Python manage.py make migrations, o nosso posts que nós criamos aqui. Isto é, o nosso aplicativo. Posts. Ok, e agora vamos fazer o migrate. Python manage.py migrate posts. Ok, então aplicou todas as migrações, chamando assim, rodando migração, então não tem migração para aplicar. Note que você não precisa necessariamente, né, dizer o nome, né, você colocar o nome do aplicativo aqui. É só uma boa prática, porque você pode estar trabalhando com diversos aplicativos, cada um com seu os próprios modelos, né, de banco de dados. E aí, para não fazer confusão, é uma boa prática sempre você colocar a quem você está se referindo. Agora nós vamos rodar o Django Admin. Então, salva. E vamos rodar o Make Migration. Python manage.py make migrations, o nosso aplicativo Posts. Aqui o Posts, né, ele é opcional, você não precisa necessariamente escrever aqui. Só é uma boa prática porque você pode estar trabalhando com vários aplicativos, cada um com seus próprios modelos, e isso pode criar alguma confusão. E agora vamos fazer a migração. Python manage.py migrate posts. Então, nesse ponto, ele já atualizou o nosso banco de dados e nosso init.py. Agora nós vamos rodar o nosso Django Admin. E para isso nós precisamos criar o nosso superusuário. Python manage.py create super user. Ele pede um nome, né, do usuário. Eu vou colocar aqui meu nome e pede o endereço de e-mail. E uma senha. Pronto, superusuário criado com sucesso. O que nós vamos fazer agora, nós vamos para o browser e vamos rodar o admin e entrar com as credenciais que nós acabamos de criar. Então, no local... desculpe, antes nós temos que rodar o servidor. Então, Python manage.py ground server.
aqui agora no nosso servidor. Vamos rodar, vou colocar /admin. Então entramos nas nossas credenciais e logamos. Alguma coisa aqui que não deu. Era a senha que não estava correta. Muito bem. Note que aqui nós não conseguimos ver o nosso post que nós criamos. Mas a gente faz isso facilmente fazendo uma pequeno ajuste no nosso admin.py. Então aqui em posts, admin.py, nós vamos fazer uma importação. Nós já vimos isso antes, então o que nós vamos fazer? From models. Então esse ponto aqui indica que é o mesmo diretório do aplicativo, né? From models, import. O que é que nós vamos importar? Nós vamos importar o que nós criamos lá, que é o post. E aqui, admin site register post. Vamos salvar e vamos verificar como está no nosso. Vou dar aqui uma atualizada. Note que aqui ele já apareceu o posts. Eu clico em posts e eu posso adicionar um novo post aqui. Então vamos adicionar um novo post. E aqui, tradicionalmente, olá mundo. E vamos salvar. Antes de nós prosseguirmos, um detalhezinho que a gente precisa ajustar. Se vocês notaram aqui, ele está dando uma mensagem de erro, está indicando 2 erros na importação. Django Contrib, admin. E isso a gente pode resolver selecionando o interpretador do Python. Ctrl Shift P, você vai direto para esse menu aqui, onde você vai escrever Python. E aí você vai procurar Select Interpreter, ou selecione interpretador, se o seu tiver em português. Então, seleciona o interpretador. E aí você tem uma opção aqui justamente do ambiente virtual que nós estamos utilizando, que é o pipenv. Você seleciona ele e isso aí deve bastar para que o erro desapareça. Pronto, desapareceu. Voltando ao admin. Então, quando nós clicamos no post, observe que o que ele está exibindo para a gente na tabela do post, justamente nós escrevemos aqui, nós entramos com o Olá Mundo, e ele está exibindo para a gente com o nome de Post Object 1. E isso, vamos combinar, vamos concordar que não é muito amigável, né? Então existe uma forma de a gente melhorar um pouco essa comunicação com o usuário. Então a gente retorna lá para os models e aqui nós vamos acrescentar dentro dessa classe essa função aqui, str. Então é underline, underline, str, underline, underline, recebendo como parâmetro ela mesma, self. Retornando o próprio self.text e a gente limita ele aos 50 primeiros caracteres, que vai ser suficiente. Vamos salvar aqui. Mas antes, eu me enganei aqui, é colchete. Pronto. E aí a gente coloca os primeiros 50 caracteres.
Salva, vamos salvar também o admin. Tudo salvo. Vamos dar uma olhada agora no nosso admin, no browser. É só dar uma atualizada e pronto. Então ele já exibe para a gente aqui algo bem mais amigável. Sempre uma boa prática a gente colocar essa pequena função para cada tabela que a gente for criando, né? Para cada model que a gente for criando, de modo que deixe mais legível para o usuário. Agora, o que nós precisamos fazer é as conexões entre URLs, as views e os templates, né? Então, nós não criamos ainda a pasta de templates, como fizemos no vídeo anterior. Vamos criar ela em nível de projeto e vamos informar ao Django no sets que nós vamos utilizar um template em nível de projeto, servindo a todas as aplicações. Vamos criar o urls.py em nível de projeto também e informar no URL, em nível de aplicação, e informar o urls.py em nível de projeto que nós estamos utilizando aquela URL. Bom, url.py em nível de aplicação, templates em nível de projeto e as views. Vamos fazer as conexões entre esses três para poder nós podemos exibir, né, na nossa homepage as informações do nosso banco de dados. E ainda, quando nós fizemos no vídeo anterior a nossa view, nós utilizamos uma template genérica, né, template view. E nesse caso aqui, como vamos exibir informações de banco de dados, nós vamos utilizar o list view, que é uma outra template genérica já prevista pelo Django. Isso é uma operação muito comum, você exibir informações de um banco de dados. Então já existe isso pronto, né, dentro do Django. Então vamos começar com nossas views. E vamos fazer uma importação aqui. From Django. Views. Generic. Import. List view. Não vamos precisar do render. A gente tira. Vamos importar o post dos modelos, né? Então, from, aí vocês já sabem, models. Então, o ponto, referindo-se ao próprio diretório. From models, import. O que é que nós temos lá? Nós temos o post. Nós temos com letra maiúscula, não foi só conferindo aqui. Vamos lá no models, post com letra maiúscula. Então, from, eu escrevi errado aqui, from .models, import post. Ficou com 2 M's. E agora vamos criar a nossa classe. Classe home page view. Aqui o parâmetro list view. Lembrem que, como é classe, então a primeira maiúscula, home page view. Uma variável aqui, model, vamos atribuir ela post. E o template name, aquela variável interna, vai ser igual a... é uma string, né? Então vai ser igual ao home.html, que ainda não criamos. A gente salva aqui. Então, nossa view está pronta. Agora nós precisamos criar o URL, mas antes vamos criar os templates. Vamos criar, então aqui a gente cria um novo
uma nova pasta chamada templates, e dentro dela nós criamos um arquivo home.html. Aqui por enquanto vamos fazer só um homepage, mas logo a gente já muda isso aqui. Vamos informar então ao Django nos settings sobre esse. Nós estamos trabalhando com templates em nível de projeto, então para isso a gente adiciona essa linha aqui. Eu já tinha salvo antes. E precisamos importar o OS. Salvando. Vamos salvar nossa home também. Voltando rapidamente aqui na view, só chamando uma coisa, essa classe ListView, ela retorna um objeto chamado object list. E esse object list aqui, que é retornado, é que nós vamos utilizar para no nosso HTML para exibir as informações do nosso banco de dados. Vou apagar aqui só foi para fazer esse comentário. Então vamos lá no nosso home. Então vamos chamar aqui message, quadro de mensagem. Homepage, quadro de mensagem. Vamos botar o homepage aqui na frente. Homepage, quadro de mensagem. Vamos exibir em lista. E aqui nós vamos criar um for, um laço for. For, essa variável aqui, for post in object, aquele objeto que é retornado na view, object list. Aí uma outra lista. Aí vamos exibir o post. E para exibir uma variável, nós usamos chave-chave. Então a gente vai fazer um loop aqui, percorrer o object list, que é retornado lá na view, e nós vamos incrementando gradualmente e a gente exibe aqui nessa lista. Precisamos agora só fechar o laço for, pode ser aqui mesmo. For junto. Vamos salvar. Bom, nesse ponto tudo funciona certinho. Então nós estamos usando o object list aqui, né, que é retornado aqui por essa classe, né, do list view. Só que vamos concordar que não é exatamente muito claro, não é? Somente se você tiver muitos objetos para listar, você aqui dentro do HTML você pode acabar se perdendo, sem saber exatamente que object list ele está se referindo aqui. Mas assim, o Django ele tem diversas funcionalidades e ele permite que você possa fazer de forma explícita. Então criar uma outra variável, um outro nome que esteja sendo retornado pelo object list. Então aqui na nossa view nós vamos pegar um outro atributo,
Nós estamos usando aqui o template name e vamos utilizar um outro atributo conforme a documentação do Django. Aqui, ó, tornando os templates, os contextos de template mais amigáveis. Então nós temos esse context object name, nós vamos utilizar ele aqui. E aí a gente vai fazer justamente a associação do que é retornado no nosso object list, que é retornado no nosso object list, para uma variável que a gente dê outro nome, algo mais amigável. Então vamos voltar lá, eu vou copiar aqui. E aqui eu entro com essa outra linha. E aqui eu coloco, por exemplo, eu vou colocar aqui, por exemplo, você pode colocar o que você quiser. All post list, seria a listagem de todos os posts. E aí no template, na home, ao invés de object list, aí nós colocamos o nome da variável que nós criamos, all post list. Então, assim, para o designer de página, ele vai ler, fica muito mais claro para ele. Então, se aqui tiver, ó, for post em todos, listagem de todos os posts. Se você colocar essa variável, por exemplo, listagem de todos os posts. Então, ele vai saber exatamente o que vai ser exibido aqui e fica mais fácil. Vamos salvar aqui, vamos salvar a nossa view também. Agora vamos informar para o URLs do nosso projeto que nós vamos ter o URL, vamos precisar fazer o include aqui, né? Importar o include, e aqui a gente coloca include e nosso aplicativo chama posts.url. Isso tem que estar entre isso. Finalizar aqui com a vírgula e vamos salvar. Agora vamos criar nossa URL em nível de aplicativo. urls.py. E aqui vamos fazer a importação do path. Então, URL import path. Eu só preciso disso aqui e from. E das views, né? Que está no mesmo diretório, por isso que a gente está usando o ponto. Import a homepage views. Agora vamos fazer a nossa lista URLs. Terms vai ser igual a path homepage views as view e name equal home. Fechar com a vírgula, salvar. Se tudo correu bem, vamos lá para o nosso terminal. Vamos reiniciar aqui o nosso servidor. Python manage.py run server. Nós tivemos alguma situação aqui, vamos ver o que foi. Vamos, ok.
Vamos tirar esse S aqui, salvar novamente. Vamos ver. Ainda temos alguma situação. Isso é normal. Vamos tirar também esse R aqui. Salvando. Vamos dar uma olhada aqui agora foi. Vamos então para o nosso browser, fora do admin. Mais alguma situação aqui, vamos ver. Faltou aqui view, faltou aqui o parênteses, salvando. Vamos retomar aqui, pronto. Homepage, quadro de mensagem e o item Olá Mundo, tudo certinho. Vamos então entrar com mais dados no nosso banco de dados. Admin, posts, vamos adicionar posts. Vamos botar aqui segundo post, tudo funcionando. Tudo funcionando. Vamos salvar. Vamos entrar com mais um. Terceiro post. Dia de aprender Django. Vamos salvar. Então veja que aquela mudança que nós fizemos no models, colocando aquela variável underline, str, underline, ela coloca de forma mais explícita, né, o conteúdo dos nossos posts aqui. E aí se nós voltarmos, então vamos lá ver como é que na página será exibido. Exatamente como esperado. Olá Mundo, segundo post não funcionando, terceiro post dia de aprender Django. Vamos então fazer o nosso versionamento no Git. O Git init. Git add a. E vamos fazer o commit. Git commit m primeiro commit. Ótimo. Agora nós podemos implementar o nosso código de testes. Em testes. Anteriormente nós usamos o Simple Test Case, porque não havia banco de dados, né? Mas agora nós vamos usar o Test Case. E o Test Case nos permite criar um banco de dados de teste para que a gente possa testar com algumas amostras de dados. Nesse ponto aqui vamos importar os models. Import post. É o que nós temos lá. E vamos criar a classe. Vamos chamar de post model test, que recebe o test case, que eu acabei deletando sem querer aqui, test case, que é esse aqui. Então ele entra como uma subclasse aqui, test case. E aqui nossa função setup test, setup self,
post objects create e o text vamos chamar de just a test, apenas um teste. E aqui def test text content, o conteúdo ele próprio. Post object objects get id igual a 1 e o expected object name equal f post teste do post. Post text e fecha. Então, a variável post, nós vamos exibir o texto que está dentro da variável post. Então, nós temos aqui o post object create com o texto apenas um teste. E a gente faz atribuição a essa variável aqui justamente do post, com o ID número 1, que exatamente faz referência a apenas um teste. E o F, ele vai fazer justamente pegar a string que está posicionada aqui e já vai tomar ela para a atribuição dessa variável, expected object name. E finalmente, self assert equal justamente o expect object name, vírgula, apenas um teste. Vamos botar teste e teste aqui também. Vamos salvar. E vamos no terminal para rodar. Python manage.py test. Então, o teste foi executado, então não encontrou nenhum problema. Agora é hora do nosso segundo teste e nós vamos fazer uma outra importação. E é justamente o teste para verificar se a nossa homepage existe. E retorna o HTTP 200. Então, from Django URLs import reverse. Vamos escrever uma classe especialmente para isso. Classe home page view test test case.
Vamos agora às funções. Essa aqui vai ser bem semelhante a essa de cá. Vou copiar logo tudo aqui. E só a mensagem aqui que vamos colocar. Este é um outro teste. Este é um outro teste. Próxima vai ser, vamos chamar test view exist proper location. Também o self. Essa variável hasp self client get só a barra. Self assert equal então o hasp state of code 200. Uma outra função def test view URL by name. Você é verificando o teste da URL, né, pelo nome. Self. E aqui vamos usar o reverse. Vamos pegar, só copiar aqui. Vai ser parecido. Reverse. Home. E o assert, que vai ser igualzinho. Ele retorna 200. Então, testa a view para localização correta, ou testa pelo nome. Existe vamos botar um at aqui, em uma localização própria. Vamos salvar. E a última, def test view uses correct template self vai ser igual a isso aqui, então a gente só copia, pegando o hasp como uma variável. O seguinte também, verifica o código 200. E a última linha, self. Assert template used. A nossa variável hasp e home HTML. Então vamos rodar os nossos 4 testes. Temos 1, 2, 3, 4. Vamos aqui para o terminal.
python manage.py test. Create testing database for alias default, system check the dent, no issues. Ok, ele fez 3 testes justamente porque ele já tinha feito o teste anterior. Um teste antes e mais 3 testes. Não. Ele tem que fazer 4 testes. Eu esqueci de salvar aqui. Vamos lá. Salvando. Vamos rodar novamente. Python manage.py test. Pronto, 4 testes. 1, 2, 3, 4. Perfeito. Como adicionamos mais código para o nosso código, ou mais código para o nosso projeto, vamos fazer o commit. Então, git add git commit m segundo commit. Ok. Agora vamos para o GitHub. Está apontado para o projeto anterior. Vamos adicionar um repositório local. Vamos escolher a rota MB, pasta selecionada. Adiciona aqui a seção e adiciona o repositório. Pronto, está pronto para publicar. Vamos publicar o repositório. Descrição, quadro de mensagem. Quadro de mensagens. Feito. Bom, agora estamos prontos para configurar o Heroku. Vamos dar uma olhada no Pipfire. Se está tudo certo aqui. Então temos aqui já destacado a versão do Python. Vamos agora atualizar o pipfire.lock. Vou fechar aqui as abas. Então, para atualizar o pipfire.lock, pipenv lock. Vamos agora criar o Procfire para o Heroku. Primeira maiúscula, Procfire, sem extensão. E vamos colar aquela linha. Só que aqui ao invés assim, essa linha aqui ela tem que estar o nome do projeto. Só o MB Project. Então está correto. Vamos salvar. Fechar, não precisamos mais dela aberta. Agora nós instalamos o Unicorn pip env install Unicorn. Pip env install Unicorn.
Agora vamos no Settings e vamos Allowed Host, os hosts permitidos, vamos colocar um asterisco, salvar, fechar. Vamos fazer o commit dessas mudanças, git status, so there o proc file, tem pip file, lock, o settings, git add -a e o commit, git commit -m, atualizações para o Heroku, atualizações para o Heroku, e vamos para o GitHub Desktop. Tem um push aqui. Versionamento então atualizado. Vamos agora para o Heroku Login. Heroku Login. Aperta qualquer tecla. Ele vai abrir o browser. Vai aproveitar a seção do Heroku que eu já tenho aberta. Clico no botão. E aqui eu posso já fechar. Vamos criar um aplicativo. Heroku Create. E vamos deixar em branco. Você pode dar um nome aqui que você quiser. Mas eu vou deixar em branco e o Heroku se encarrega de criar um nome para mim. Ok. Eu tenho que deletar algum projeto lá. Então eu vou pausar aqui um pouco, eu vou deletar e eu já retorno. Pronto, deletei os aplicativos que eu tinha lá, mas vamos agora tentar novamente. Heroku Create. Ok, nós já temos o nome do aplicativo, que vai ser esse Scary Mausoleum, e esse número aqui. Vou copiar ele, tem que ser só sem o ponto, ok, que nós vamos usar ele já. Agora Heroku git os pontos remote a, o nome do nosso aplicativo. Agora vamos dizer o Heroku para ignorar os arquivos estáticos. Heroku config 2.7 disable collect stat e 1. E agora o push. Git push Heroku master. Heroku PS Scale Web igual a 1 para o plano grátis. Agora Heroku Open.
E tá nossa homepage e os registros do nosso modelo, do nosso models. Então, aí, só que todos esses registros eles foram adicionados através da interface do Django, do admin. Mas essa interface ela não pode estar acessível ao usuário comum. E então, no mundo real, o que é que a gente tem? Nós temos alguns formulários que nós criamos para que o usuário faça interação com esses formulários e possa atualizar o banco de dados, seja adicionando, deletando, editando. E é isso que nós vamos fazer. Então, no próximo vídeo, vamos criar um outro aplicativo. Vamos avançar mais um pouco e vamos criar essa interface do usuário. Vamos adicionar alguns CSS também para dar um estilo à página. Eu fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.